Bom, então, iniciando aqui, a gente acabou iniciando bem atrasado, né? Porque a gente acabou tendo vários problemas técnicos. Aí aqui, bom. Então, essa aula agora a segunda aula, né, para trabalhos acadêmicos, das normas da BNT para trabalhos acadêmicos. Você me desculpa que eu acabo falando vocês, porque é a força do hábito de dar aula para muita gente, então a gente acaba falando vocês e a gente acaba escapando, tá? Entendo. Essa é a segunda aula nossa e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como escolher tema, né? Que é uma parte um pouco mais específica do pesquisador, mas que eu acho importante que quem vai trabalhar com isso saiba qual é o caminho que o pesquisador acaba tendo que trilhar até chegar no seu trabalho final. A minha mãe sempre falava, né? Você, para saber mandar, você tem que saber fazer, né? Então, não adianta nada eu só saber formatar, mas não saber como que o cara construiu um trabalho acadêmico, um trabalho científico, né? Então, eu acho importante saber trilhar dentro dessa área do academicismo, até para que você possa, de repente, oferecer, uma mais que você pode oferecer uma orientação, uma consultoria para quem está fazendo um trabalho. Digamos que alguém te peça, fala assim, olha, eu não quero que você formate para mim, eu quero que você me auxilie, porque eu não sei nem por onde começar o meu trabalho. E aí eu te dou uma expertise para você ter qual é o caminho que você tem que percorrer com esse cliente até você chegar no final do trabalho. Isso também faz parte do trabalho acadêmico, a pesquisa, né? Então, a primeira coisa que o cara tem que saber é que ele tem que ter que escolher um tema, né? Então, ele tem que se identificar com o que ele vai falar e saber se ele vai ter condições de falar sobre um tema que ele escolheu. Então, o que a gente sempre orienta quando a gente vai orientar um aluno para trabalho acadêmico é assim, ó, você escolheu esse tema, você sabe onde pesquisar, você tem alguma expertise, você tem algum conhecimento disso, você tem facilidade para acessar esse trabalho. Eu vou pegar agora eu, por exemplo, que nunca estudei física quântica, falar, vou fazer um trabalho sobre física quântica. Eu não sei nem o que é física quântica, né? Eu vou ter que começar uma pesquisa que vai me dar muito mais trabalho. Então, como é que a gente faz para escolher um tema? A gente vai dentro daquilo que a gente conhece, né, de que a gente tem mais facilidade, e busca um tema lá dentro. Por exemplo, eu orientei muitos trabalhos de logística, de gestão portuária, eu sempre falo para o cara, o que você tem mais facilidade? Com o que você trabalha? Eu trabalho com importação e exportação de café. Então, vamos fazer um trabalho sobre importação e exportação de café, porque você já tem uma vivência nesse assunto. Então, sempre que a gente orienta alguém para escolher um tema, a gente orienta que escolha um tema que seja agradável, né? Porque é importante que a pessoa tenha essa afinidade com o tema que ela está estudando, né? Com esse tema que ela vai escrever. E aí, onde que eu vou encontrar informações sobre esse tema? E aí a gente vai começar o trabalho acadêmico, começar a trilhar, né? Então, esse tema tem que ser pertinente aos interesses do meu aluno, né? Desse aluno que vai fazer o trabalho. Então, ele já sabe que ele vai ter que ter aí as fontes devem ser acessíveis. O que são fontes acessíveis? Ele tem que ter biblioteca fácil, ele tem que ter facilidade para pesquisar no Google, ele tem que ter um olho clínico para saber que o que ele tá pesquisando é uma fonte confiável. Eu falei sobre isso na última aula, né, sobre fontes confiáveis. É importante que a fonte seja confiável, né, para que a gente não caia aí na esbarrela de acabar colocando uma coisa, né? Ainda mais hoje que tem essa variedade de fake news por aí, tem fake news em toda a área, em todo lugar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente coloca no trabalho acadêmico. A gente tem que orientar ele, que ele tem que escolher um orientador, né? A escolha do orientador é muito importante. Então, o orientador é um professor, é alguém que é do ramo que ele vai escolher. Então, de repente, ele está dentro de uma faculdade. Quando o cliente chegar para você, provavelmente esse aluno que vai pedir uma formatação para você, ele já vai ter um orientador, porque a faculdade às vezes já determina quem vai ser o orientador de cada aluno. Cada faculdade atua de um jeito, né? Tem faculdade, que nem a FATEC aqui de Santos, ela deixa aberto para o aluno escolher o orientador que ele quiser. Então, ele fala, ó, você vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso dentro desta escola aqui, com todos esses 300 professores que tem aqui, escolha um professor que vai ser o seu orientador. E esse professor vai orientar ele vai procurar o professor, vai pedir para o professor orientar ele, o professor vai aceitar ou não, e aí vai ser, daí para frente, esse cara vai ser o orientador dele no trabalho acadêmico. Tem faculdades que não, tem faculdades que não te deixam livre, né? Fala assim, ó, teu orientador vai ser fulano. E pronto, final.
Mestrado e doutorado também a gente é que escolhe o orientador dentro de uma gama lá de professores que estão disponíveis a isso. Bom, então, esse orientador, qual é o papel dele? O papel dele é indicar bibliografia, indicar coisas que ele possa pesquisar, né? E até tirar algumas dúvidas referentes a sites que ele pesquisou, a coisas que ele já pesquisou. Então, esse orientador, ele é o cara que vai orientar. Tem gente que não sabe que a função do orientador é apenas orientar. Tem aluno que acha que o orientador tem que fazer o trabalho para ele, e isso é errado. Bom, escolhi meu tema, né? Vou visualizar o que eu quero do meu trabalho, tenho que fazer antes que o aluno faz um projeto de pesquisa. Às vezes, eu sou consultada para formatar projeto de pesquisa, que é o projeto que você entrega antes de fazer o TCC. Antes de fazer o TCC, geralmente um semestre antes do TCC, eles têm que fazer o projeto de pesquisa para o semestre que vem. E esse projeto de pesquisa também é formatado pela BNT, tá? Então, às vezes, eles me pedem para fazer formatação de projeto de pesquisa, ver se está tudo em ordem, ver se está tudo lá dentro, o que eles vão colocar nesse projeto. Então, eu às vezes, já peguei alguns clientes que me fazem um projeto de pesquisa. O que tem que ir no projeto de pesquisa? Tem que ter um título, ainda que seja um título provisório, porque esse título pode mudar depois, né? Quando ele for fazer a pesquisa, ele falar... Aquele título que eu pus lá no meu projeto de pesquisa, não quero, não vou mais usar ele, vou usar um outro título. Esse título acaba sendo meio que provisório. O título do trabalho acadêmico, o Jusmaria, ele muda várias vezes, viu? Ele vai mudar durante esse percurso aí, porque às vezes você põe um título e aí quando você terminou o trabalho, você fala, putz, meu trabalho fugiu totalmente a esse título, vou colocar outro. Então, às vezes, esse título acaba sendo uma coisa meio flutuante. O título acaba sendo modificável aí, maleável para você modificar. O aluno vai fazer uma introdução, vai falar qual é o tema que ele vai pesquisar, vai justificar por que ele quer pesquisar esse tema, né? Ele tem que ser relevante por algum motivo, vai colocar quais são os objetivos, vai colocar qual é o problema da pesquisa que ele quer fazer, né? Porque a pesquisa que ele quer fazer tem que ter um problema, tem que ter uma problemática. Você me para se eu estiver indo depressa, hein? Vai levantar algumas hipóteses, né, sobre aquele tema que ele está pesquisando. Vai falar sobre a metodologia. A metodologia é a forma como ele vai chegar aos resultados, né? Então, a metodologia pode ser uma revisão bibliográfica, quando eu faço pesquisas só em sites e livros. Ela pode ser uma pesquisa de campo, quando você vai para algum lugar para pesquisar lá em loco, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, a minha pesquisa foi uma pesquisa de campo. Eu fui para uma vila de pescadores e fiz uma pesquisa na vila de pescadores. Eu tinha uma parte que era uma revisão bibliográfica, né, baseada em outros artigos, mas fiz também uma parte de campo que foi indo até lá no local onde eu realizei a minha pesquisa para ver como eles viviam, para ver o que eles faziam e tal, para poder colocar lá na minha pesquisa. Então, a metodologia é a forma com que você fez, quais foram os passos que o autor seguiu até chegar naquele resultado. O cronograma de atividades, geralmente, algumas faculdades exigem que o aluno faça um cronograma, porque algumas faculdades elas cobram do aluno o trabalho por pedaços. Em março você vai me entregar o teu embasamento teórico, quando é que você foi pesquisar. Em abril você vai me entregar a introdução, em maio você vai me entregar. Então, tem algumas faculdades que te cobram por pedaço o trabalho acadêmico, tá? Tem algumas faculdades que não. Algumas faculdades que vão te cobrar só no final. Então, esse programa de atividades é uma coisa meio aberta, que você pode fazer ou não. E, no final, as referências que você utilizou para fazer esse projeto. Isso tudo ainda estamos falando do projeto, né? O que é entregue ao professor, e o professor vai aprovar ou reprovar, né? Vai dizer para você, é viável, não é viável. Então, esse projeto vai ser aprovado ou reprovado de acordo com o que o professor, o que a faculdade achar que é viável para fazer. De repente, você faz um projeto de uma coisa que é absolutamente inviável, né? O professor vai dizer para você, tudo bem, isso que você está me falando é legal e tal, mas você não vai achar material. Eu já fiz isso para aluno, né? Falei, olha, a tua ideia é ótima, mas você vai achar material onde? Né? Onde que você vai pesquisar isso que você está me dizendo? Né? Quando eu fui fazer o meu mestrado, a minha ideia inicial era fazer um trabalho nos navios de passageiros para saber o que é feito do lixo dentro do navio de passageiro, né? Como que o lixo é descartado, né? O que é feito com a água de descarga, o que é feito com o lixo de cozinha, o que é feito com o lixo do dia a dia. Eu não consegui, porque é muito difícil você encontrar esse tipo de informação. Ninguém quer falar para você o que faz do lixo, né? Porque a minha ideia era saber se o lixo era jogado ou não no mar.
né? E aí é complicado, a gente esbarra com uma série de problemas aí no meio, e aí ninguém quis me dar essas informações, eu acabei tendo que abortar esse projeto, porque eu não tinha onde pesquisar. Eu não tinha nem navio que quisesse me aceitar para ver o sistema de coleta de lixo deles. Né? Então, é complicado. Então, às vezes, o tema é muito complicado, o tema é legal, mas é complicado de você arrumar material. Sim. Então, você tem que saber, né? A pesquisa científica também, você tem que sempre alertar a pessoa que fez a pesquisa pelos sites serem confiáveis ou não, né? Sites conhecidos ou não conhecidos, sites recomendados. Então, eu sempre falo, né? Esses sites que são editados pelo leitor, como o Wikipedia, por exemplo, tudo que é wiki, ele tem esse prefixo wiki, é que ele pode ser editado pelo internauta. Então, por pessoas, né? Esses sites, eles não são 100% confiáveis. Porque, veja, eu posso entrar lá no Wikipedia e fazer uma edição do que eu quiser. Posso colocar a informação que eu quiser lá, sendo ela verdadeira ou não. Tanto é que tem algumas páginas da Wikipedia que você abre que fala que esta pesquisa não demonstra referências confiáveis, blá, 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 blá. Hoje eles avisam isso. Há um tempo atrás eles não avisavam. No início não, né? No início eles não avisavam. No início não avisava. Então, você corria o risco de estar colocando lá uma informação que não era correta, que era falsa, que era mal interpretada, porque às vezes o leitor foi lá, leu uma coisa, interpretou mal e colocou do jeito que ele entendeu. Então, eu nunca uso o Wikipedia para nada. Eu não gosto de usar o Wikipedia, porque apesar de a gente ter tudo aí na internet hoje em dia, a gente tem que ter um filtro, né, para saber onde a gente está pesquisando as coisas, né, para saber, né, quando você me procurou, eu achei bastante interessante que você falou, hoje em dia é tudo muito complicado, tem muito golpe, tem muito não sei o quê, apesar de ter sido você que me achou, né, e não eu que te procurei, mas mesmo assim a gente fica com medo, porque é um mundo em que a gente não conhece, é um mundo que eu posso ter qualquer cara, né, eu posso colocar qualquer coisa, né. Hoje mesmo eu fiz um acordo bancário e falei para a pessoa que estava me propondo o acordo, falei assim, olha, como é que eu tenho certeza de que você realmente é uma pessoa que eu vou estar pagando, uma pessoa certa, uma pessoa que eu não estou caindo num golpe, não sei o quê, porque hoje é complicado, né? Tudo é motivo para a gente desconfiar. A internet é um mundo à parte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com todas as fontes, né? Das pessoas que são conhecidas ou não. E aí a gente vai iniciar a pesquisa, né? Então, tem essa máxima que, assim, pesquisar com eficiência na internet é uma habilidade que precisa ser adquirida. Então, não é qualquer pessoa que pode chegar e falar, vou fazer uma pesquisa na internet e saiu uma beleza, saiu ótimo, maravilhoso. Não, é uma habilidade que você vai lapidando, tá? A pesquisa na internet, com coisas da internet, é uma coisa que você lapida com o tempo, você lapida aí com um olho clínico, né? Uma série de coisas que a gente acaba fazendo, né? Então, eu sempre falo, dê preferência aos sites como o Google Acadêmico e o Cielo. O Cielo também é uma plataforma onde você encontra artigos científicos, tá? Publicados aí em várias revistas do mundo inteiro. No Google Acadêmico, a gente encontra também coisas de outras línguas, tá? Coisas publicadas em inglês, em espanhol, em francês. Outra coisa que é importante, assim, se você pegar um trabalho, né? Eu sempre pergunto, na verdade, eu pergunto porque eu sou xereta, né? Tem gente que nem gosta. Porque se você pega um trabalho que tem muita referência em inglês, isso pode gerar uma certa desconfiança da banca. Você pegou um aluno lá, um aluno mediano, um aluno que está saindo da faculdade e tal, e você sabe que ele é um cara que não tem muito conhecimento de inglês nem nada, ele bota lá 30% das referências dele em inglês. Ele não sabe ler good morning em inglês, mas ele colocou lá 30% das referências dele em inglês. Será que ele realmente acessou esse material para pesquisar? Então, isso pode gerar uma desconfiança na banca, entendeu? Então, assim, eu sempre me certifico, assim, olha, esse material que você está colocando aqui em inglês, você leu mesmo esse material? Você pesquisou nele mesmo ou você copiou essa referência de algum lugar? Ah, não, eu pesquisei, traduzi no Google Translator, lá do meu jeito. Não, tudo bem, porque a banca pode te questionar na hora que você for apresentar. A banca pode questionar você e falar assim, olha, esse material em inglês aqui, você leu mesmo? Ou você só copiou essa referência de algum lugar? Porque às vezes pode gerar aí uma desconfiança. Também dados com datas muito antigas não se recomenda. Então, por exemplo, nós estamos em 2021, dados... no máximo de 2008, 2009 já é dado velho, tá?
1900 nem pensar, a menos que seja um dado que foi imutável, né? Uma coisa que não teve como mudar. Ou eu estou contando uma história qualquer, ou eu estou falando de uma coisa histórica, aí eu tenho que dar dados mais antigos. Sim. Mas, se for uma coisa, por exemplo, né, hoje a gente está com vários problemas aí na política ou em algum lugar, então tem uma coisa que é de agora, é recente, daí eu preciso de notícias frescas sobre o assunto. Vou falar da vacina. A vacina tem notícia todo dia da vacina, né? Eu não posso pegar uma notícia lá do início da pandemia e colocar no meu trabalho. Já mudou, né? Já é outra coisa, já virou outra coisa. Então, eu tenho que pegar notícias o mais recentes possível. Hoje em dia, está se dando mais preferência para referências feitas em cima de artigos científicos, porque os artigos são mais atualizados do que os livros, né? Então, a referência feita de livro, ela é importante, porque você tem coisas que você só encontra em livro, às vezes um livro didático, um livro que o aluno leu durante a faculdade, uma coisa assim. Mas a referência hoje ela é muito mais baseada em artigos do que em livros, porque os artigos são mais baratos para serem publicados, o livro hoje está muito caro, é inviável. Estava conversando com a minha coordenadora da faculdade que eu dou aula, e ela estava dizendo para mim que eles fizeram um congresso e que eles não puderam fazer um livro dos artigos que foram apresentados no congresso, porque o livro está simplesmente inviável de publicar. Né? Você está pagando muito caro. Hoje em dia não tem mais aquela coisa do editor se interessou pela minha história. Hoje você paga, né? Você quer publicar um livro, você paga para publicar esse livro. E hoje está muito caro, está muito difícil. Então, acabam fazendo eles acabam fazendo os anais, né, que são os artigos que foram apresentados no Congresso e são disponibilizados de forma eletrônica. Né? Então, eles fazem os anais que saem bem mais barato. Bom, então, como que eu vou saber se o site é confiável? Né? Eu vou sempre ver quem está se responsabilizando por aquele site, se o autor tem credenciais, né? A data da publicação, sempre eu procuro coisa com data, né? Eu procuro não pegar assuntos que não tenham data, porque eu vou precisar da data depois para fazer a referência, né? Esse negócio de credenciais do autor é assim. É isso que eu ia te perguntar, as credenciais do autor ali. Então, credenciais do autor, o que eu faço? Então, eu entrei num site, é um blog, vamos supor. É um blog, eu estou fazendo uma pesquisa sobre língua portuguesa. Aí eu entrei num blog, tem lá o professor, vamos dizer, o professor Pasquale, que ele é conhecido, mas vamos dizer que ele não fosse conhecido, o professor Pasquale. É ele que assina lá os artigos. E aí está lá, Pasquale Cipro Neto, eu não sei quem é, nunca ouvi falar, o que eu faço? Eu pego o nome dele e eu jogo numa pesquisa no Google, para saber quem ele é, até para poder abrir um currículo Lattes dele, né, para poder ver se ele é um cara realmente estudioso da área. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, pequenos artifícios que a gente vai desenvolvendo para se certificar de que aquele autor, ele é quem ele está dizendo que ele é. Né? Às vezes está lá escrito, o cara é engenheiro naval, não sei do que. Será que ele é mesmo? O papel aceita tudo. Eu posso colocar no papel que eu sou premiada no Prêmio Nobel. Eu posso dizer lá no meu site, assim, Gisele Esteves Prado recebeu o Prêmio Nobel. Né? Posso colocar, o papel aceita tudo, mas será que isso é verdade? Né? Então, pesquisar para ver quem são essas pessoas que estão me dando essas informações, para ver se a notícia é pertinente. Né? Então, às vezes, o que eu faço? Às vezes eu acho uma coisa muito legal no Wikipedia. Só que o que acontece? Hoje em dia existe um preconceito gigante com o Wikipedia. Se você colocar o Wikipedia como referência, a banca vai chiar, a banca vai reclamar, a banca vai pegar no pé do cara que está lá com o Wikipedia. Então, quando tem o Wikipedia na referência, eu sempre falo, olha, muda essa referência, procura esse dado em outro lugar. Às vezes, quando você abre o Wikipedia, lá embaixo, no final daquela pesquisa, tem referências. E aí eu vou nas referências que a Wikipedia, que aquele cara está dando para fazer aquele artigo. Porque aí eu não vou citar a Wikipedia, eu vou citar aquela referência que eu procurei, entendeu? Às vezes a Wikipedia pode ser um ponto de partida para uma pesquisa, mas eu nunca coloco o Wikipedia nas minhas referências porque todos os acadêmicos chiam com a Wikipedia. Eu sempre aviso, quando eu pego um trabalho para formatar e tem a Wikipedia, eu falo, olha, você está ciente de que a banca pode chiar porque você colocou Wikipedia? Não estou sabendo. Aí eu explico o que a Wikipedia que a Wikipedia não é um site confiável, blá, 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 e o mundo acadêmico tem muito preconceito com a Wikipedia. Isso acontece direto.
né? O mundo acadêmico tem preconceito com a Wikipedia, por mais correta que esteja a informação que está lá, você colocou na tua referência a Wikipedia, eles vão falar, Zé pesquisou a Wikipedia, é pesquisador de primeira viagem. Porque acontece muito isso. Bom, sites que possuem patrocinador têm mais credibilidade do que sites individuais e sem assinatura, né? Então, por exemplo, eu estou pesquisando num site sobre a vacina. Vamos falar que é um site sobre a vacina. Encontrei um blog, alguma coisa que é um site sobre a vacina, mas ele tem o patrocínio da Fiocruz, por exemplo. Né? A Fiocruz não vai patrocinar um cara que fala bobagem, ela vai patrocinar um cara que dá informações corretas. Então, se ele tem por trás dele um patrocinador como a Fiocruz, eu vou falar, não, então esse cara está me dando informação boa. Esse cara está me dando informação certa. Né? Outra coisa, eu tenho que ir cadastrando os locais que eu já visitei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um banco de dados, né? Manter um arquivinho. O que eu faço? Eu abro um documento no Word e vou jogando lá tudo que eu vou achando, eu vou jogando o link de onde eu achei e copio e colo o que eu achei. Põe o link, copio e colo o que eu achei. Põe o link, copio e colo. Depois, às vezes eu faço uns documentos aí com 300, 400 páginas, que depois eu vou retirando, peneirando, revisitando tudo aquilo. Mas é só para você ter uma base. Minha gata está querendo aparecer na televisão, sabe? A Endora? A Endora. Ela é terrível. Então, na verdade, todos esses links que a gente acaba copiando é só para não se perder, entendeu? Eu usei o livro tal, copio lá, boto lá a referência do livro rapidinho no meu documento, para depois, na hora que eu for montar o meu trabalho, eu saber o que eu tirei de onde. Eu já tive tanto problema com formatação de trabalho, que eu nem te conto, da pessoa que coloca parágrafo sem citação e fala assim, de onde você tirou isso? Não lembro. Como não lembra, você tem que ter isso anotado, você tem que saber de onde você tirou, porque você precisa citar no seu trabalho. Então, às vezes, o nosso trabalho como formatador, né, para formatar, acaba esbarrando nisso. É por isso que você tem que saber o que você tem que exigir do cara quando ele vai te contratar para fazer um trabalho. Ele precisa saber de onde ele tirou cada informação, porque isso tudo tem que estar citado no trabalho dele. Quando a gente entrar mais na parte de citação e referência, eu vou te mostrar como que tem que ser construído esse trabalho. Na verdade, o trabalho ele é uma colcha de retalhos. Né? O que eu faço num trabalho acadêmico, com exceção do doutorado, porque já no doutorado você já começa a construir o conhecimento, mas até mestrado você não constrói nada, você só se baseia naquilo que já foi dito. Então, ele acaba sendo uma colcha de retalhos de outras pesquisas, de outros pesquisadores e de outros trabalhos, onde você vai ler, estudar, compreender e aí tirar as suas conclusões e fazer suas conexões. É isso que é um trabalho acadêmico. Né? Ele acaba sendo uma coisa, e por isso que eu tenho que citar cada parágrafo de onde eu tirei cada ideia. Se eu ponho lá uma porcentagem, 50% das pessoas disseram isso, isso e isso. De onde eu tirei esse número? Eu fiz uma pesquisa de campo? Então, se eu fiz uma pesquisa de campo, eu ponho assim, segundo pesquisa realizada pelos autores do trabalho, 50% das pessoas entrevistadas, isso e aquilo. Se é um dado que eu tirei de algum site, como do IBGE, segundo o IBGE, 50% das pessoas assim, sensato. Porque todo dado científico tem que ter fonte. Né? Todos eles têm que ter fonte de pesquisa. Eu não posso colocar um dado sem ter uma fonte. Você vai falar, de onde você tirou isso? Como que você aprendeu isso? Você quer aparecer, né, Endora? Sai. Então, você tem que saber isso, porque a banca pode te perguntar, né? Bom, aí depois que eu busquei tudo isso, que eu fiz essa identificação, né, que eu percorri todas essas etapas, né, que o autor percorreu todas essas etapas, ele vai começar o trabalho em si, né? E aí ele vai começar a confeccionar esse trabalho, né? Então ele já escolheu o tema, ele já tem orientador, ele já pegou um material básico, né? E geralmente o que ele pega como material básico para início de conversa é muita coisa, né? Ele pega às vezes uma quantidade imensa de material e às vezes também não dá para trabalhar com todo o material, né? Porque o artigo, por exemplo, o TCC não, o TCC ele tem lá um número ilimitado de páginas, ela fez que veio. O TCC, a dissertação, eles acabam tendo um número ilimitado de páginas, né? Eles deixam você colocar às vezes 200 páginas, tá? Mas se você vai fazer um artigo para um congresso, por exemplo, o congresso determina o máximo de páginas que você pode colocar. Às vezes, de 10 a 15 páginas, né, para você fazer. E às vezes você tem tanto material
que você não consegue falar em 10 a 15 páginas, por isso que ele tem que ser muito focado, né? A gente sempre fala, tem que ter muito foco naquilo que você vai falar para não fugir do assunto, porque você tem pouco espaço para colocar, né? Você tem poucas linhas, né, para preencher. Então, depois que eu fiz toda essa pesquisa, vou começar a colocar no papel, e aí tem a máxima, né? A máxima da citação. Ó, não liste se não citar, não cite se não listar. O que é isso, né? O que seria isso? Tudo que tiver citado no corpo do seu trabalho tem que estar na referência. E tudo que está na referência tem que ter sido citado ao longo do trabalho. Essa é a primeira conferência que qualquer banca faz e que eu faço quando o trabalho vem para eu formatar. Né? O que eu faço? Eu pego um caderninho e vou anotando todos os autores que ele citou lá no trabalho dele. Vou percorrendo e vou anotando. Aí eu pego as referências dele e vou ticando e vejo quem está e quem não está. É a primeira coisa. Aí eu já falo para ele assim, fulano, você não citou tal e tal e tal autores que estão nas referências e você não fez referência de tal e tal e tal autores que estão ao longo do seu trabalho. É a primeira conferência que você faz, tá? Então, você nunca pode apresentar alguma parte de um livro, alguma ideia da literatura como sendo sua, se você pegou de algum lugar. É aquele exemplo que eu dei lá de eu pegar uma poesia do Fernando Pessoa e falar que é minha, né? Ah, eu vou lá chavecar uma pessoa, peguei uma linda poesia do Fernando Pessoa, né, e coloquei lá no final, assino o meu nome. Gente, isso é um carão que não tem tamanho. Primeiro, porque a pessoa que está recebendo isso pode muito bem conhecer a poesia, né? E depois, que assim, é crime, né? É plágio, é crime intelectual, né? Pegar ideias de outras pessoas é crime intelectual. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a máxima disso é o anti-plágio, né? A gente sempre faz o anti-plágio, sempre eu deixo muito claro para o aluno que plágio é crime, que você pode denunciar, inclusive, tá? Então, tem aquelas historinhas que eu contei lá no primeiro vídeo, aquilo tudo é verdade, aquilo tudo aconteceu mesmo, são fatos que aconteceram e que eu fiquei sabendo de histórias, né? Então, a utilização de trabalho que foi feito para outra pessoa sem a indicação da fonte, então, por isso que eu falo, o parágrafo tem que começar assim, segundo fulano de tal, segundo tal site, segundo notícia do jornal tal. Por quê? Porque eu tenho que situar essa informação, né? Dizer de onde ela saiu, para o meu leitor saber, né? Então, aí vai ver, eu coloquei um trechinho da lei, né? Considera-se plágio a utilização palavra por palavra do texto elaborado por outra pessoa sem a sua indicação, né? Então, pode ter plágio de projeto, plágio de música, pode ter plágio, inclusive, de trabalho acadêmico, né? A não citação de fonte pesquisada fere a Lei dos Direitos Autorais, 9.610, de fevereiro de 1998. Você vê que não é uma lei muito antiga, né? Uma lei que foi feita no final do século XX, prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou o pagamento de multa de acordo com a legislação. Só que pode haver a detenção e o pagamento da multa também. Além disso, o aluno vai estar sujeito às sanções da faculdade. Então, por exemplo, se você estuda numa faculdade do Estado e você foi pego, porque às vezes você pega o aluno com um plágio, você não faz nada, você simplesmente reprova o cara e fala, ó, vai refazer esse trabalho que está todo plagiado. Mas, se eu for em frente e mover um processo, ou se eu deixo esse trabalho ser publicado e o autor descobre que foi publicado uma ideia dele com o nome sim, aí ele processa. Ele pode processar. A faculdade também. Ele processa tanto a faculdade quanto o aluno. Se esse aluno está numa faculdade do Estado, ele perde o direito de prestar qualquer concurso público na vida dele. Ele não pode mais prestar nenhum concurso público porque ele foi pego em plágio. Ele foi pego num crime, né? Então, ele foi pego em plágio, ele nunca mais pode prestar concurso público, ele vai ser expulso da faculdade, né? Se isso for adiante, ele não vai ter o diploma dele. Então, tem uma série de coisas, né, que pode acarretar aí de coisas contra essa pessoa que cometeu o plágio, né? Bom, e daí falando sobre a estrutura do trabalho, né, a gente tem essa estrutura aqui, eu tirei da NBR 14.724, essa foi a de 2011, né, isso não mudou, mas essa NBR já tem atualização, né, e aí a gente vai ter a parte externa e a parte interna.
Antigamente, eu não sei hoje, algumas faculdades ainda fazem, mas outras faculdades já não fazem mais aquele trabalho encadernado. Era obrigatório quando você fazia um TCC ou uma tese, uma dissertação e tal. A minha dissertação já não teve que fazer. Fazer um trabalho encadernado. Então, como ele era feito? Ele era feito em capa dura. E aí, dependendo do curso, ele tinha uma cor diferente da capa. Por exemplo, os trabalhos de direito eram só capa vermelha. Os trabalhos de administração eram capa azul. Então, aí cada formação tinha aí uma cor de capa. Esse trabalho, essa parte externa do trabalho, também seguia normas da BNT, né? Ele tinha que ter na parte externa a capa e a lombada. Eu até mostrei o que era a lombada, né? Na última aula, que é aquela partezinha que vai do lado. Então, ela é regida pela BNT. As editoras não obedecem às normas da BNT para lombada de livro. Você vai encontrar lombada de livro escrito de tudo quanto é jeito, de cima para baixo, de baixo para cima. Né? O correto, né, sempre é de cima para baixo, para quando você deitar o livro, ela ter legibilidade. Né? Aí você vai ter a parte interna do trabalho, que vai ser dividida em elementos pré-textuais, que são esses aqui. Alguns são obrigatórios e outros são opcionais. A gente vai ver cada um deles ao longo do curso. Aí vai ter os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E os elementos pós-textuais, que são aqueles que vêm depois que eu acabo o meu trabalho. Né? Acabei meu trabalho, fiz lá a minha conclusão, aí vem as referências. Depois das referências, eu posso fazer um glossário. Às vezes você fez um trabalho com muitos termos, né? Muitos termos específicos da área, então recomenda-se que se faça um glossário. Né? Às vezes é termo muito técnico e tal, mas ele é opcional. O apêndice e o anexo também são opcionais e o índice também é opcional. Porque lá no começo, né, nos elementos pré-textuais, eu já fiz... Deixa eu pegar um ponteirinho aqui para mostrar. Eu já fiz aqui na parte dos elementos pré-textuais, eu já fiz o sumário. Ó, o sumário é obrigatório. E o sumário, ele é o que a gente chama também de índice, tá, gente? Mas é que, assim, o sumário vai dizer o título e o número da página. O índice é uma outra coisa, ele vai dizer por assunto. Aí eu tenho índice... tem vários tipos de índice e tal, mas no sumário ele vai dizer o título do capítulo e a página onde está, e o Word faz esse sumário automaticamente. Depois a gente tem uma aula só para aprender a automatizar o Word. Então, nos elementos pré-textuais, aqueles que vêm antes de eu começar o meu trabalho em si, eu tenho folha de rosto, que é obrigatória, que é uma folha onde vem todas as informações, né? O título do trabalho, o nome da faculdade, o nome do aluno, né? Nome do orientador e tudo mais. A errata é se eu cometi algum erro e eu quero corrigir. Isso não é utilizado, porque hoje em dia, quando você vai publicar um trabalho, você já publicou, ele já está publicado e corrigido, né? Mas eles ainda mantêm a errata. A folha de aprovação, que é aquela folha que eu te falei, ela é obrigatória. Quando eu vou apresentar meu trabalho, eu levo uma folha onde está a data completa do dia da apresentação e tem os nomes das pessoas que participaram da banca. Eles vão avaliar a minha apresentação e vão dizer se eu estou aprovada ou reprovada. Vão assinar aquela folha, vão dar a nota, se for de uso da faculdade, vão dar a nota e vão me entregar aquela folha. Você foi aprovada e me deu uma folha. Eu pego aquela folha, incluo no meu trabalho e mando fazer a encadernação de capa dura. Isso quando era feita a encadernação de capa dura, se a faculdade pede. Se não, isso fica lá no documento, que eles fazem um documento em PDF, né? Hoje em dia a gente manda o trabalho em PDF via e-mail, né? Então, essa folha de aprovação vai ser digitalizada e colocada no trabalho depois dele apresentar. A dedicatória, ela é opcional, né? Eu acho muito delicado fazer dedicatória, eu acho bacana, acho que é legal você agradecer as pessoas que estiveram ao seu lado, né? Você dedicar para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, né? É legal fazer isso. Na dedicatória, eu posso agradecer a Deus, agradecer ao vizinho, ao papagaio, a todo mundo, mas nos agradecimentos, não. Opcional, não. A gente vai encontrar N trabalhos que começam assim, agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus. A BNT, ela é muito clara com relação a isso. Deus não fez seu trabalho.
Deus está lá na dedicatória, você pode dedicar para Deus, mas você não vai agradecer. No agradecimento é somente quem ajudou na parte científica do teu trabalho. Que te Então, deu dados. Oi? Então, dedicatórios e agradecimentos são opcionais. São opcionais. Eu sempre falo que é educado fazer agradecimento, porque ninguém é uma ilha, ninguém faz nada sozinho. No mínimo, eu tenho que agradecer ao meu orientador, no mínimo, eu tenho que agradecer a pessoa que me ajudou a formatar, no mínimo, eu tenho que agradecer a pessoa que fez uma tradução para mim, eu tenho que agradecer a um gerente de uma empresa que me deu um dado. Né? Então, o agradecimento é uma forma de você demonstrar que você é uma pessoa que dá valor, né, às pessoas que estiveram ao seu lado quando você faz. Então, eu sempre recomendo que se faça agradecimento. Isso tudo é para trabalho extenso, tá? Para TCC, para tese, artigo não tem nada disso, tá? Em artigo acadêmico, o agradecimento já é uma outra coisa, né? Que depois a gente fala sobre isso. Tá. E aí, dentro do trabalho acadêmico grande, né? Estou falando do trabalho acadêmico extenso, eu vou ter a epígrafe, que é uma frase de efeito que a gente coloca no início do trabalho, que também é opcional. Algumas pessoas gostam de colocar, outras não. O resumo na língua vernácula, que é obrigatório, que a gente chama de resumo. E o resumo na língua estrangeira, que você me perguntou, né, se ele pode ser em outras línguas. Ele pode, desde que a faculdade permita, né? A faculdade, quem define na faculdade. É a faculdade. O orientador, eles vão decidir. Aí você fala assim, mas eu tenho facilidade com o francês, eu sou fluente em francês. Você vai lá para o seu orientador e pergunta para ele, posso fazer o resumo, né, o resumê em francês? Ele vai falar para você assim, não pode, tem que ser abstract. Ou então ele vai falar assim, vamos abrir uma exceção para você, porque tua segunda língua é francês, então você vai poder fazer esse resumo em francês, tudo bem. Às vezes a faculdade permite, às vezes não. A faculdade às vezes exige o abstract, porque o inglês acaba sendo uma língua internacional, uma língua mundial. Então, eles pedem que seja feito o abstract em inglês e a gente acaba fazendo em inglês. O que eu recomendo para o aluno é para não fazer abstract traduzido do Google Tradutor, porque fica um inglês vergonhoso, fica um inglês macarrônico. Então, sempre a gente conhece alguém que tem facilidade de falar inglês, um professor de inglês da própria faculdade. Você não pode procurar um professor de inglês da sua faculdade e pedir para ele traduzir para você, né? Um resumo nem é tão grande assim, é no máximo de 300 palavras, né? Nem vai dar tanto trabalho assim. Então, pedir para alguém traduzir é sempre muito melhor do que fazendo o Google Tradutor, que acaba ficando um inglês macarrônico, né? Acaba ficando aquele inglês de quem não sabe falar. É igual quando o americano vem aqui e fala português daquele jeito que eles falam, né? Então, o resumo traduzido, ele tem que ser uma tradução confiável, como o trabalho todo, né? Porque vai que cai na mão de uma pessoa que é fluente de inglês, fala assim, putz, olha, só olhando o abstract do cara, eu já vejo que esse trabalho deve ser uma droga. Né? Porque você pode acabar estragando, né? Acaba caindo nessa coisa logo de cara, né? Logo no abstract você acaba, né, fazendo lá a sujeira na entrada, né? Bom, aí você vai ter uma lista de ilustrações, que é opcional, uma lista de tabelas, que é opcional, lista de abreviaturas e siglas, que é opcional, lista de símbolos. Abreviaturas, siglas e símbolos é muito difícil de ocorrer, tá? É mais difícil de ocorrer. A de ilustrações e tabelas, se você tem lá figuras no seu trabalho, se você tem gráficos, quadros, etc., você pode colocar aí. E o sumário, que vai ser obrigatório, que é lá aquilo que a gente chama de índice, né? Que é o nome do capítulo e a página que está constando. E aí eu vou começar o meu trabalho. Eu vou fazer a introdução e a conclusão são dois itens que você pode escrever sem citação, porque são palavras do autor, né? Na introdução que eu vou apresentar o meu trabalho, então na introdução eu vou dizer a que serve aquele trabalho, a que ele se presta, o que eu vou falar durante aquele trabalho, né? E na conclusão é onde eu vou tirar as minhas conclusões de tudo aquilo que eu apresentei acima, né? Tudo aquilo que eu apresentei anteriormente, né? Concluir, vou fechar o assunto, né? Então, digamos que eu tenha apresentado alguma problemática e na conclusão eu vou lá e mostro uma solução, né? Uma coisa assim. O desenvolvimento é toda a parte interna, é toda a minha pesquisa bruta mesmo, né? Onde eu vou ter que ter tudo citado, onde eu vou ter que ter tudo pesquisado, tintim por tintim, né? Então, essa parte do desenvolvimento que pode se desenvolver aí em quantos capítulos o autor quiser. E aí é livre para ele colocar, se ele quiser estruturar o trabalho dele em 20 capítulos, ele pode pôr lá 20 capítulos. Sendo que a introdução sempre vai ser número 1,
e a conclusão sempre vai ser o número que sucede o último capítulo que eu escrevi. Se ele terminou em 19, a conclusão vai ser 20. Conclusão é um termo que não é mais utilizado. Hoje ele é chamado de considerações finais. Tá? Isso a BNT já mudou para considerações finais. Está aí como conclusão, mas hoje já é chamado de considerações finais. Todos os trabalhos apresentam essas considerações finais. O que você vai encontrar também é alguma faculdade que diz que a introdução não é numerada. E isso não é uma verdade. A BNT é muito clara, né, quando ela fala que são numerados todos os itens textuais de um trabalho acadêmico. Ora, se a introdução está dentro dos elementos textuais, então ela é número 1. Começa a primeira página, no caso, né? Na introdução. A primeira página da introdução é a primeira página do trabalho em si, né? Vai tudo isso antes, mas tem a primeira página do trabalho em si, a introdução. Então, é introdução. Isso eu questionei, quando eu fiz o curso dentro da BNT, eu questionei, porque eu tinha pego já vários trabalhos em que teimavam em dizer, não, a introdução não é numerada, a introdução não é numerada. E a minha orientadora lá da BNT, a pessoa que me fez o curso para mim, falou, não, a introdução sempre é número 1. Ela faz parte dos elementos textuais e ela é numerada. Porém, existe aí uma questão que é delicada, né? Às vezes o manual da faculdade do cara está dizendo que é para colocar a introdução sem número. Você vai teimar? Se você teimar, você pode queimar o aluno. Você pode fazer com que o aluno tire uma nota baixa porque você quis fazer uma coisa certa, mas, na verdade, você acabou fazendo uma coisa que era errada para a faculdade. A faculdade acredita que a introdução não tem numeração. Né? Então, o que eu oriento o cara a fazer? Eu oriento o cara assim, eu pego o trecho da BNT que diz isso, que a introdução é numerada, mando para ele e falo, olha, mande isso para o seu orientador e pergunte o que é que você deve fazer. Se você deve colocar número 1 na introdução ou não, ou se você vai obedecer o manual da faculdade e não colocar numeração na introdução. Deixa o orientador decidir. Deixa o orientador decidir. Por quê? Porque se eu decidir por ele, ele vai falar assim, eu te paguei para fazer um trabalho para mim e você fez eu errar. E isso é muito complicado. A gente fazer o aluno cometer um erro porque a gente fez certo é muito complicado. Sim, porque isso para a faculdade está errado. Né? Então, é por isso que eu sempre peço, quando o cara me contrata para fazer a formatação, eu falo, cadê? Você tem o manual da faculdade? Manual. Você falou. A faculdade ofereceu um manual, ofereceu uma instrução, ofereceu um modelo, eu sempre pego e aí leio e vejo o que eles estão pedindo na faculdade. Se eu vejo alguma coisa que está muito díspare com a BNT, aí eu oriento para que ele fale com o orientador dele. Tá? Certo. Bom, depois que eu fiz esses elementos textuais, vão ter esses pós-textuais, que vão ser as referências, que é obrigatório, né? Tudo que eu citei aqui dentro tem que estar constando nas referências. Se eu citei 50 autores diferentes ao longo do meu trabalho, eu vou ter que ter 50 referências, né? Se eu tiver usado palavras muito específicas e achar importante fazer um glossário, eu posso fazer ou não. Né? Isso também fica muito a cargo do autor. Eu costumo, quando eu coloco uma coisa muito complicada, eu costumo já tentar explicar no próprio parágrafo, quando eu faço um trabalho, sabe? Se eu coloco algum termo complicado, tal, que eu acho que vai surtir um efeito aí de dúvida no leitor, eu já explico no próprio parágrafo, né? Para não ter que depois ficar fazendo glossário. O apêndice, que é um material que é escrito pelo próprio autor. Então, vamos supor que você fez uma pesquisa de campo e você aplicou uma pesquisa, você entrevistou várias pessoas. Aí você tinha lá uma lista com 20 questões que você aplicou em 30 pessoas. Se você quiser colocar essas questões no teu apêndice, né? Durante o trabalho, você vai falar assim, de acordo com o apêndice A, as questões aplicadas na minha, né? Aí você vai lá no apêndice A e coloca as 20 questões que você formulou. Isso é opcional, posso colocar ou não. Então, o apêndice é um material que foi elaborado pelo autor do trabalho. O anexo é um material que não foi formulado pelo autor do trabalho. Por exemplo, eu citei no meu trabalho uma lei. Então, eu citei a lei lá dos direitos autorais. Se eu quiser que meu leitor tenha uma coisa, né, tenha um plus aí nessa leitura, eu posso pegar a lei na íntegra e colocar lá no trecho que eu escrevi, falar assim, de acordo com a lei dos direitos autorais, número tal, 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 tal coisa assim, assim, assado. Aí coloco entre parênteses, vide anexo A.
Vou lá no anexo A e coloco a lei na íntegra, para se meu leitor quiser. É um brinde que eu dou para o meu leitor. Tá? Se meu leitor quiser consultar a lei na íntegra, está lá no anexo a lei na íntegra. Não é obrigatório. E esse índice final, que é aqueles índices que a gente coloca aí por palavras, né? Então, tem incidência do termo tal, tá nas páginas tal, tal, tal e tal. Isso, gente, dá um trabalho miserável de fazer e é opcional. Então, ninguém faz, tá? E também ninguém pede, viu? Bom, aí falando dos elementos pré-textuais, já falei sobre eles lá no quadro anterior, né? Folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário, tá? Alguns são opcionais, outros são obrigatórios, né? Então, é isso daí. E aí o meu trabalho vai ter uma capa, né? Uma capa para quando... Que é assim, existem duas versões do trabalho. Uma que é a versão que eu entrego no dia da apresentação para minha banca, que é uma encadernação simples, em espiral, sabe aquela encadernação mole? Eu entrego isso para minha banca só ler, né, e acompanhar a minha apresentação e ver se tem alguma alteração. Então, em geral, o que acontece é assim, o aluno vai com esse trabalho encadernado em espiral, entrega um na mão de cada membro da banca. Esses membros da banca, durante a apresentação dele, vão fazer anotações no trabalho dele. Geralmente, os membros da banca recebem o trabalho com 1 ou 2 dias de antecedência para poder ler antes, né? E aí, depois, quando eu fizer a capa dura, essa capa que eu fiz só escrita, ela vai ser substituída pela capa dura. Então, essas informações que estão aqui é o que vai depois na capa dura: o nome da instituição, o nome do curso, o nome do autor, o título e o subtítulo, se houver, o local, né, que é a cidade onde ele foi feito e o ano, tá? Então, essa é a capa do trabalho. Depois da capa, vai vir aí a folha de rosto e os outros itens. Então, a capa é uma produção externa do trabalho, onde eu vou imprimir as informações que são indispensáveis à identificação do autor e do trabalho. Aí, depois tem a folha de aprovação, né? Na folha de aprovação, aí a folha de aprovação, cada faculdade vai ter seu modelo de folha de aprovação, geralmente eles fornecem esse modelo para o aluno, e o aluno só completa lá com os dados do trabalho dele. Então, ele vai colocar o título, o nome do autor, o título, o subtítulo, né? Vai colocar aí as informações da faculdade, o nome do orientador, vai pôr um espaço para assinatura, o nome da faculdade onde o orientador trabalha, o nome dos avaliadores, e assim, às vezes a banca tem 3 elementos, às vezes a banca tem 2 elementos, né? Então, isso é colocado, e essa folha de aprovação é fornecida pela faculdade. Então, é uma coisa que você nem tem que se preocupar, porque essa é uma obrigação do aluno com o orientador dele, né? E no final vem dia, mês e ano da aprovação, que é o dia que ele foi lá e apresentou o trabalho, né? Então, essa folha vai ter os elementos que são essenciais para a aprovação do trabalho e a prova de que ele apresentou e foi aprovado. Depois vai vir a folha de rosto. Na folha de rosto vai repetir as informações que estão na capa, mas vai ter esse termo a mais aqui, tá? Trabalho de conclusão de curso, ou monografia, ou dissertação, ou tese apresentada, inserir o nome do curso, programa de pós-graduação da universidade tal, como requisito parcial para obtenção do título, e inserir aí a titulação. O cara está se formando em medicina, o cara está se formando em direito, e aí você coloca lá, põe o nome do orientador completo, com o título dele, se ele é doutor, se ele é mestre, né, tem que colocar nome do orientador, professor, doutor, fulano de tal, professor ME, que é sigla para mestre, fulano de tal. Então, tem que ir lá sempre conter o nome do orientador com a titulação dele. O local, né, a cidade onde foi apresentado, e o ano também repete aí nessa folha de rosto. A ficha catalográfica, ela é obrigatória em trabalhos acadêmicos longos e ela é geralmente elaborada pela bibliotecária da faculdade, né? Na verdade, toda essa parte de ABNT, essa parte de formatação, ela é dada, né, ao bibliotecário, o cara que cursa o curso de biblioteconomia, né? Então, eles é que acabam sendo as pessoas aí especialistas nessa área. Mas algumas faculdades fornecem um padrão aí para você fazer, você mesmo elaborar a sua ficha catalográfica
e você mesmo fazer a sua ficha catalográfica, porque são os mesmos dados, só vai ter aí uma numeração, e essas numerações, às vezes, quem tem que dar é a bibliotecária, mas às vezes a bibliotecária da faculdade não está interessada em fazer, então isso às vezes acaba ficando meio que em off. Eu, como revisora e como formatadora, nunca me preocupo com a ficha catalográfica, porque não é uma obrigação minha. A ficha catalográfica é uma obrigação do aluno com a biblioteca da faculdade dele. Então, se ele falar para mim, tenho que fazer ficha catalográfica, eu vou falar, então você tem que procurar a bibliotecária da sua faculdade, ou então perguntar para o seu orientador o que você faz. Sim. Né? E caso seja a bibliotecária que forneça as informações, vai o nome dela ou não? Não. 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 Tá. Não vai o nome dela. Você pode ser gentil com ela e nos agradecimentos. Lá nos agradecimentos. Agradecer. Tá. Lá nos agradecimentos, fala, agradeço a bibliotecária fulana de tal por ter feito a ficha catalográfica do meu trabalho. Entendi. Tá? Posso fazer isso. Isso é educado, é gentil, né? É fino fazer. A dedicatória também é opcional, né? E aí ela tem uma formatação específica, embora a BNT diga que na dedicatória você está livre para fazer a formatação que você quiser, mas algumas faculdades adotam esse mesmo esquema que adotaram na epígrafe, né? Que é fazer do meio para a direita da página, né? E aqui você vai prestar a tua homenagem, não tem tamanho específico, não tem número de palavras, não tem número de linhas, você pode fazer dedicatória do tamanho que você quiser, dedicar para quantas pessoas você quiser, a gente só pede para que não passe de uma página, né? Porque aí também fica um exagero, pede fazer uma dedicatória aí, né, razoável, colocando os nomes das pessoas. Também não posso fazer uma dedicatória assim, quero dedicar ao Zé, ao Mané, a Maria, tem que ter nome das pessoas, nome completo, né? Então, sempre que vem uma dedicatória para mim, fala assim, eu quero dedicar a minha mãe, ao meu pai, eu falo, sua mãe e seu pai não tem nome? Né? Tem que pôr o nome da pessoa, tem que ser educado, tem que ser polido, né? Colocar nome e sobrenome, tanto no agradecimento quanto na dedicatória. Né? Eu não posso agradecer a minha mãe, ao meu pai, meu namorado. Pô, eles não têm nome? Né? Eles gostariam de ser chamados pelos nomes deles, né? Então, dedico a minha mãe, fulana de tal, meu pai, fulano de tal, meu namorado, fulano de tal. Então, tem que ter lá os nomes das pessoas. Né? E é separado. E é uma folha separada? É só uma folha para dedicatória? É só uma folha para dedicatória. Na verdade, né, pede que a dedicatória tem aí do meio para baixo, aí que tem uma dedicatória pequena, não se faz uma dedicatória gigante, né? Tá. Em linhas gerais, né? E até aquele trabalho que eu mostrei como modelo na aula passada, Sim, a gente vai pegar ele novamente. Ele tem 4 dedicatórias, porque ele foi feito em grupo de 4 alunos. Tá. E aí cada aluno fez a sua dedicatória, mas então, cada a dedicatória é feita em uma folha só, uma folha só para dedicatória, tá? Uma folha só para dedicatória. Entendi. Aí, né, o texto que o autor vai homenagear para quem ele dedica o trabalho, você vai ser livre para fazer todo tipo de agradecimento dedicatório, inclusive de cunho religioso, né? Você tem, se você é da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, seja lá de onde for, a quem você for agradecer, você pode colocar aí na dedicatória, nesse espaço da dedicatória. Nos agradecimentos, né? O agradecimento já é um texto já escrito no mesmo padrão do resto do trabalho, né? Em folha inteira. Nesses agradecimentos, eu vou registrar as pessoas que contribuíram, as instituições que colaboraram, né? De forma relevante para a elaboração do meu trabalho, né? E a disposição desse texto vai ser livre, né? E aí se recomenda também que ele não seja muito longo. Então, vamos recomendar que seja utilizado no máximo uma página, né? Eu já vi trabalhos com 2 páginas de agradecimento, acho um exagero, né? Acho que dá para a gente resumir aí nos parágrafos. Mas, às vezes, né, sei lá quantas pessoas que ele precisou consultar para fazer o trabalho dele, quem sou eu para questionar? Se o orientador dele não chiou, não falou nada. Sempre, tudo que você tiver dúvida, tudo que você tiver problema com relação ao que ele está fazendo, fala para ele, consulte o seu orientador. Consulte o orientador. O orientador é quem manda no trabalho do aluno. Não tem orientador. Você vai consultar o professor da matéria, você vai consultar o teu coordenador da tua faculdade, você vai consultar alguém, porque eu não posso... Às vezes tem coisas que eu não posso resolver em nome da faculdade. A faculdade que vai determinar, né? Então, os agradecimentos são únicos, exclusivamente para pessoas que contribuíram para a pesquisa, e a gente recomenda que se coloque uma pessoa por parágrafo. Então, era muito engraçado quando eu fazia
eu falei, né, no vídeo passado que eu trabalhei como voluntária na FATEC durante aí, desde 2007 até 2015. Todos os alunos da logística acabaram passando por mim nas suas formatações. Eu fazia esse trabalho voluntariamente, eu fazia esse trabalho de graça para os alunos, eu recebia eles na minha casa e ajudava eles nas formatações dos seus trabalhos. Eu fui professora da FATEC, mas durante um tempo só, né? Mas durante muito tempo que eu trabalhei, eu não era professora da FATEC, mas meu marido era. Então, era muito engraçado que o aluno colocava assim: agradeço ao Álvaro Camargo Prado e Gisele Esteves Prado. Eu falo, gente, nós somos duas pessoas diferentes, é cada um em um parágrafo. O Álvaro fez uma São coisa... São casados, mas tem que estar em parágrafos separados. Tem que estar em parágrafos separados, né? Nós somos duas pessoas diferentes. Sim. Né? Agradeço o Álvaro e Gisele Prado. Não pode. Eu agradeço ao Álvaro Camargo Prado porque ele fez isso, isso e isso. Eu agradeço a Gisele Esteves Prado porque fez isso, isso e aquilo. São duas pessoas diferentes que não precisam... Ninguém precisa saber que a gente é casado. Né? Então, eu sempre mandava separar, eles davam risada. Mas vocês moram juntos, não interessa. Mas para o trabalho acadêmico, nós somos duas pessoas independentes. Então, cada pessoa num parágrafo para ficar mais completo. O primeiro de todos, que eu vou agradecer sempre, deve ser o orientador, por uma questão de educação, por uma educação de fineza e tudo mais. Se o aluno tiver algum tipo de bolsa da CAPES, né, ou bolsa de estudo, ele tem que agradecer. Nos agradecimentos, ele tem que citar, né, essa bolsa, né, agradecer ao fato de ele ter tido essa bolsa, agradecer a CAPES, agradecer a CNPq, seja lá quem for que esteja patrocinando a bolsa dele, ele tem que agradecer pela bolsa de estudos, porque ele, afinal de contas, ele estudou por conta da bolsa de estudos, né? Bom, aí eu vou fazer a página da epígrafe, que ela é opcional. Nesse espaço eu vou colocar lá um pensamento, um trecho, um texto, alguma coisa que tenha algo a ver com o trabalho, né? Que esteja relacionado com o trabalho. Pode ser um trecho de uma música, pode ser um trecho de uma poesia, pode ser... Se você digitar epígrafes no Google, vai aparecer 200 sites de epígrafes já separadas por tema e tal, que você pode escolher, pode ir lá para ver. Eu achava muito divertido fazer trabalho com epígrafe, então eu sempre usava epígrafe nos meus trabalhos, mas porque eu achava divertido. Às vezes, relacionar o tema do meu trabalho com um trecho de uma música, né? Então, eu sempre fazia aí alguma coisinha nesse sentido. É uma forma de deixar o trabalho um pouco mais leve. E aí vem o resumo, né? O resumo vai ter o título resumo centralizado, né? Vai ter... o resumo é um bloco de texto sem parágrafo, né? E sem divisão por parágrafos, é um blocão de texto, como está aí nessa imagem. Nesse resumo, eu vou fazer um resumo que vai ter... aí cada faculdade vai determinar o número de palavras, tá? Geralmente, um resumo tem de 250 a 350 palavras, né? Que é o máximo que se pede. Depois desse resumo, vai ter lá as palavras-chave, que são aquelas palavras que, se eu fosse fazer uma busca no meu trabalho no Google, quais palavras que eu buscaria? As palavras-chave são em letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, separadas por pontos. É muito comum você encontrar nos trabalhos acadêmicos palavras-chave separadas por vírgula, separadas por ponto e vírgula, mas estão erradas, tá? Palavras-chave são separadas por pontos. Iniciam com letra maiúscula. É isso que a BNT é muito clara quando ela diz essa regra, tá? Então, o resumo, né? Como é que eu vou fazer o resumo? O resumo é a última coisa que fica pronta do trabalho, porque eu não posso resumir uma coisa que não está pronta, não posso resumir uma coisa que não existe, né? Aí ele vai fazer, eu falo para ele assim: você assiste novela? Assisto. Você assiste filme? Como que você resumiria para mim um filme? Você vai contar para o teu leitor o que ele vai achar naquele trabalho. Ninguém melhor do que você que fez o trabalho para fazer um resumo do teu trabalho, para dizer para o teu leitor o que você vai encontrar ali. É isso que o leitor vai querer dizer, porque alguns sites publicam só o resumo dos trabalhos, não publicam o trabalho inteiro. Então, alguns sites, algumas bibliotecas vão lá e publicam só o resumo. Então, o resumo ele tem que estar bem completinho, porque por meio desse resumo, o leitor vai saber se ele quer ler ou não. Ele tem que ser chamativo, porque o leitor vai ser chamado por esse resumo. Aqui não tem informação que eu quero, não, então não vou nem ler. Então, é importante que eu coloque nesse resumo tudo que eu abordei durante o meu trabalho, né? Se eu abordei alguma problemática, alguma coisa, vai estar lá no resumo. Geralmente, ele tem de 250 a 300 palavras. Alguns resumos, algumas faculdades ainda pedem no molde antigo, que é até 500 palavras, mas vai ficar um resumo muito grande, né? Então, a gente não aconselha que o resumo tenha menos de 250 palavras, que aí fica muito pequeno.
menos de 200 palavras, aliás, que ele fica muito pequeno, e também a gente não recomenda que ele tenha muito mais do que 350 palavras. Mas quem vai determinar isso é o manual da faculdade, que vai especificar. Se não estiver especificado no material da faculdade, a gente vai perguntar para o orientador quantas palavras tem que ter o resumo. Né? E aí você fala, é livre? Então a gente vai fazer dentro desse parâmetro aí, de 250 a 300 palavras, que tá bom, é um resumo de bom tamanho. Uhum. Então, aí depois, as 5 palavras-chave separadas por ponto, que eu já expliquei, vou fazer o abstract vai ter a mesma cara do resumo, e ele é exatamente o resumo passado para a língua inglesa, né, para a língua estrangeira que vai ser feito o abstract, e as keywords, que são as palavras-chave em inglês, que são aquelas palavras-chave que eu já usei no meu resumo, e vou usar no meu abstract. É a mesma coisa, é o texto do resumo passado para o inglês ou para outra língua que a faculdade determinar. Digamos que eu esteja fazendo uma faculdade de letras, português e francês. Meu trabalho não vai ter abstract em inglês, vai ter abstract, vai ter o resumê em francês. Né? Porque, pô, afinal de contas, eu estou me formando em português e francês, né? Então, por que eu vou fazer o abstract em inglês? Vou fazer em francês, né? Sim. Então, aí tem alguns casos específicos, né, que você vai poder modificar a língua. Aí vai vir a lista de ilustrações, né, que são aquelas ilustrações que eu usei no meu trabalho. Se é um trabalho longo, eu aconselho sempre a colocar figura, porque às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? E é claro que a figura tem que estar associada, né? Não pode ser uma figura aleatória, não posso colocar uma florzinha ali só para enfeitar o trabalho. Tem que ser uma figura que esteja elucidando alguma coisa. Então, se eu vou falar de uma máquina, por exemplo, eu vou colocar lá a imagem da máquina para o meu leitor visualizar aquela máquina, né? Para poder ver como que é a cara dela. Então, ela é elaborada de acordo com o que ela é apresentada no trabalho, né? Figura 1, figura 2, figura 3, e o número da página, que depois o próprio Word faz isso automaticamente, a gente vai entender quando o Word, como a gente vai entender como é que o Word faz isso, né? Cada uma dessas listas vai ficar numa página diferente, porque o trabalho acadêmico, como o TCC, a dissertação, a tese, eles não têm número de página, então a gente pode usar página à vontade, pode usar cada coisa numa página. Já para artigo, tem que ser mais econômico, porque o artigo ele já vai te falar, olha, você vai ter que escrever no máximo em 20 páginas, tá? E aí, a gente pode ter lista de figuras, lista de tabelas, lista de gráficos, lista de quadros. E lista de quadros. Ainda existe uma briga aí do que é tabela e do que é quadro, qual é a diferença de um e do outro, tabela e quadro. Então, existem vários autores que falam que tabela é aquela que tem dados numéricos, outros que falam que não precisa ter dados numéricos, basta ela ter colunas, que quadro não é separado por coluna. Então, o que eu faço? Eu vejo que uma coisa tem cara de tabela, eu chamo de tabela. Tem coluna? Eu chamo de tabela. Porque é uma briga eterna, uma briga infinita para saber o que é quadro e o que é tabela. Né? É uma briga que a própria BNT não compra mais. Que eles falam, a gente não compra mais essa briga, porque ainda existe muita gente que fala que tabela é uma coisa, gráfico é outra, e quadro é outra, e aí, de repente, quadro já... Então, eu vejo que ele tem cara de tabela, eu chamo de tabela. Eu não uso a palavra quadro em nenhum trabalho meu. Mas, se o orientador achou que aquilo é um quadro, quando o trabalho vem para você formatar, geralmente o orientador já corrigiu. E aí eu pergunto assim, então o orientador... passa pelo orientador antes. Tem que passar pelo orientador antes. Daí você fala assim, então o orientador viu isso? Viu. E ele mandou deixar assim? Mandou. Ótimo. Quem manda é o cliente. O orientador mandou deixar daquele jeito, eu deixo. Né? Então, eu vou obedecer a figura máxima lá, de autoridade máxima, que é o orientador. Bom, aí eu vou fazer esse sumário. Esse sumário ele é feito de forma automática pelo Word. A partir do momento que eu vou formatando no meu trabalho lá, eu vou atribuindo estilos, né, para cada pedaço do meu trabalho, e depois, quando eu mando ele elaborar o sumário, ele elabora automaticamente, ele faz essa mágica aqui, né? Eu vou lá num lugar e falo elaborar sumário, aperto um botão e aparece tudo aqui. E se eu clicar com o botão direito em cima dele, eu vou atualizando, caso mude alguma coisa de página, ele muda automaticamente também, desde que eu mande atualizar. A gente vai aprender tudo isso. Então, o sumário é uma enumeração das divisões, das seções e outras partes do trabalho, né? Que vão ter a mesma grafia e a ordem que elas vão aparecer no meu trabalho. No sumário vão aparecer seção primária, secundária e terciária, a gente vai ver o que é isso.
Seção primária são essas que têm só um número. 1, introdução. 2, revisão bibliográfica. Seção secundária, ó, 2.1, introdução à logística, é seção secundária. 2.1.1, seção terciária. Então, seção primária tem um número só, seção secundária é o número, ponto, outro número, e seção terciária é o número do capítulo, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 3, assim sucessivamente. Então, esse sumário apresenta aqui para a gente, né? Seção primária, secundária e terciária, apresenta no final referências bibliográficas, que hoje a ABNT chama só de referências, vai apresentar o anexo A e o anexo B, né? Ele tem 2 anexos, tá? Então, os elementos pré-textuais não fazem parte do sumário. Então, resumo, abstract, dedicatório, agradecimento, nada disso entra no sumário. Só vai entrar no sumário a partir da introdução. Tá? Então, a introdução é o primeiro item do sumário. Então, todos aqueles itens pré-textuais, esquece que eles não vão entrar no sumário. E aí vem os elementos textuais, né? Aqui, por exemplo, considerações finais, que era chamado de conclusão, hoje é chamado de considerações finais. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais. Algumas faculdades ainda utilizam o termo conclusão. Se for uma exigência da faculdade, a gente usa conclusão. Se não, a gente usa considerações finais. Apesar de que isso de considerações finais já está bem divulgado, já tem quase todo mundo já está usando considerações finais. Bom, a gente já está aí 10h20, eu vou parar aqui, e aí a gente começa na próxima aula a partir da introdução, tá? Certo. Deixa eu parar aqui Sempre me perco na hora de parar a minha apresentação. Interromper. Bom, então, a gente já na próxima aula, a gente já começa a partir da parte de introdução. Eu vou preparar as 2 aulas, eu já preparei as 2 aulas que eu tenho que fazer para você, a mais avulsas, que são 2 aulas de gramática. Eu preparei 2 aulinhas bem interessantes de gramática, para a gente iniciar esse assunto, estava formatando hoje e tal, mas aí eu comecei a passar mal da minha glicemia e tive que parar. Eu fazia muitos anos que eu não tinha isso, mas eu tive essa indisposição, fiquei muito mal, por isso que eu acabei atrasando também, porque eu tive que deitar, dar tremedeira, dar suador, nossa, uma coisa... Aí tem que me encher de açúcar, apesar de eu ser obesa, a minha glicemia baixa muito, meu marido mediu para mim, ele é diabético, ele mediu para mim, estava 70 a minha glicemia, estava muito... Baixo. E aí ele falou, come doce. Aí eu fui para a geladeira ver o que tinha de doce para comer. Aí tem que esperar esse doce entrar. Sim, claro, não tem problema. Tá? Então, você até me desculpa esse atraso de hoje, mas não está nesse atraso. Então, eu te mando, eu quero gravar agora, sábado e domingo, eu vou gravar as 2 aulinhas de gramática e já te mando, tá? O link. Tá certo. Tá bom? Então tá bom, Gisele. Depois que você assistir essa aula, se você assistir ela de novo, você levanta o que você tiver de dúvida, anota e faz o que você fez na outra aula. Me manda as dúvidas para eu te responder, tá bom? Tá bem, combinado então, tá? Obrigada, viu, Jucimar? Eu que agradeço. Pode chamar de Jussi? Jussi, normalmente as pessoas me chamam de Jussi. Até porque, Gisele, olha só, eu achei engraçado, porque tu me chama de Jucimar, como é que é? Jucimari, não, é Jucimari, apesar de não ter o acento, não ter o acento, mas é que nome pessoal, né, normalmente, né? Jucimari é uma paroxítona terminada em I, então... Sim, tem que ser acentuado, né, eu sei que tem que ser acentuado, mas no meu caso, nomes pessoais normalmente não seguem essas regras, né? Segue sim, e aí... vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, os nomes seguem regras de acentuação também. Se você também! Então meu nome está errado. Meu nome está errado. Por exemplo, quando eu conheci meu marido, ele chama Álvaro. E no registro dele está Álvaro sem acento. Sem acento, né? E tem que estar. Ele se habituou a colocar. Hoje ele só usa o nome dele acentuado porque eu falei para ele, os nomes, se você quiser adotar o acento, você pode. Só se você for fazer um contrato de locação, um contrato de compra e venda, e aí tem que ser o nome exatamente como está no RG. Mas, para o dia a dia, para coisa... Aí ele pode botar o acento, normal. Se você quiser, você pode botar. É claro que você já está habituada há tantos anos já escrevendo
sem o acento, você não vai começar isso de hoje. Mas quando eu conheci meu marido, eu obriguei ele a colocar o acento no Álvaro. Hoje ele só coloca Álvaro com acento. Mas o nome dele é sem acento. Aí uma amiga minha fala assim, eu me chamo Cláudia, mas o meu Cláudia não tem acento. Assim, não tem acento. Toda Cláudia tem acento, eu falo para ela. Toda Cláudia tem acento. E aí, pessoal... Ditongo, né? Aí a história do ditongo, aquela... o ditongo. Paroxítono terminado em ditongo. Ditongo, isso. E aí todos eles têm acento, mas vou falar sobre isso, tem uma aulinha específica sobre isso, sobre nomes. Tá. Beleza, então, Gisele, muito obrigada, tá? Eu que te agradeço, obrigada por ficar comigo aí, obrigada pela confiança, e boa semana para você, qualquer coisa é só me chamar lá que eu te respondo. Tá bom. Você viu que eu sou notívaga, acabo respondendo de madrugada, mas eu respondo. Eu sou ao contrário, o horário que tu tá indo dormir, eu tô acordando, eu acordo às 5 da manhã, é ao contrário. Eu vou indo dormir esse horário. Dá um beijo a você, viu? Muito obrigada. Tá bom, bom descanso, bom final de semana, tchau. Igualmente.